Celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum e mais uma vez a palavra de Deus nos fala daquilo que é a pérola preciosa, o tesouro maior, que é o reino de Deus, que Jesus veio para construir entre nós e que hoje somos nós, discípulos seus, encarregados de continuar a construção deste reino. Na primeira leitura do livro dos Reis, nós temos um pouco da história, vocação e missão de Salomão. Salomão é filho de Davi, todos sabemos, Davi teve um reinado admirável. Mas depois, os outros filhos de Davi se perderam por causa do poder, por causa da riqueza, e não souberam bem governar como o pai Davi. No entanto, Salomão, quando chegou o momento de assumir a missão de governar, ele, primeiramente, se considerou pequeno, incapaz de exercer aquela missão. E pediu então a Deus a graça de bem governar, de governar o povo de Israel segundo os critérios de Deus, segundo a vontade de Deus. E por que, diz a primeira leitura de hoje, Salomão pediu não riqueza, não poder, não longos anos de vida, mas pediu a graça de governar para o bem do povo, segundo os critérios de Deus. Deus fez de Salomão a pessoa mais sábia e fez com que ele pudesse governar para o bem de todo o povo. O que nos ensina esta leitura? Que também todos nós temos uma missão aqui na terra. E esta missão a recebemos de Deus, quer na família, quer no nosso trabalho, quer na igreja. Nós todos temos uma missão. E todos devemos humildemente rezar e pedir a Deus que nos dê sabedoria, a arte de exercer bem a missão que de Deus recebemos, não segundo nossos critérios, mas segundo a vontade de Deus. E assim, também nós poderemos realizar a nossa missão tão bem quanto realizou Salomão. No Evangelho, Jesus hoje conta mais 3 parábolas mostrando-nos o que é o reino de Deus. Nós estamos ouvindo, nesses últimos domingos, sempre uma parábola sobre o reino de Deus. É o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Neste capítulo 13 nós temos 7 parábolas, todas elas falam o reino de Deus é como, e depois Jesus conta uma parábola. Há 15 dias atrás refletimos sobre uma parábola de como é o reino de Deus. Domingo passado também, e hoje vamos refletir sobre mais 3 parábolas que nos mostram o que é o reino de Deus, como é o reino de Deus. Hoje Jesus diz que o reino de Deus é como aquela pessoa que encontrou um tesouro. E quando
ele encontrou aquele tesouro, ele deixa tudo, vende tudo que tem para comprar aquele tesouro. Primeiramente, vamos entender o contexto em que Jesus fala. No tempo de Jesus, existiam muitas tribos e existiam também muitas guerras. Um povo vinha e tinha mais força, o exército maior, e expulsava aquele outro povo que estava naquela terra e tomava posse. E assim, quando as pessoas vinham invadindo com o seu exército uma terra, a quem estava habitando naquela terra era obrigado a sair às pressas e, consequentemente, não podia levar tudo o que tinha. Quando muitos povos percebiam que vinha um povo com um exército maior para invadir a sua terra, o que faziam não podendo levar tudo? Escondiam alguma coisa, enterravam alguma coisa no terreno, naquela esperança de que um dia eles pudessem voltar à terra e reencontrar aquele tesouro escondido. Razão pela qual Jesus fala no Evangelho deste tesouro que estava escondido e que aquele que por ali passava descobriu. E quando descobriu, ele vendeu tudo para comprar aquele tesouro. Depois Jesus diz, mas o reino de Deus é também como uma pérola preciosa. Quem encontra a pérola preciosa, tudo deixa, tudo vende para comprar aquela pérola preciosa. E por último, Jesus nos fala que o reino de Deus é como quem lança a rede para a pesca. Na época de Jesus também, eram muitos os que tinham esse ofício, tanto que a maior parte daqueles que seguiram Jesus de perto eram pescadores. Então, Jesus diz que o reino de Deus é como quem lança a rede. E vem na rede todo tipo de peixe. Depois, os trabalhadores vão separar os peixes bons e colocá-los em cestos, e os maus serão jogados fora. Tudo para mostrar como é o reino de Deus. E o reino de Deus, nós sabemos, é o próprio Jesus. É Ele, o Filho de Deus, é Ele que veio implantar entre nós o reino, isto é, uma maneira nova de viver no amor. O reino de Deus não é uma área geográfica. O reino de Deus não é uma realidade que vamos encontrar um dia aqui na terra direitinho conforme Jesus o quer. O reino de Deus é o próprio Filho de Deus. É tudo aquilo que Ele nos ensinou. É o amor que Ele nos comunicou. E à medida que nós procuramos encontrar nele a nossa pedra preciosa, à medida que nós possamos encontrar nele o tesouro maior, nós vamos construindo dentro de nós este reino. E nós vamos transformando a realidade em que nos encontramos, porque nós encontramos o tesouro precioso, a pérola que vale realmente, que é o próprio Cristo Jesus. E quem encontra esse tesouro deve estar disposto a tudo deixar, a tudo aquilo que vale menos, que é o nada, diante dele. Então a grande pergunta que nós devemos fazer como seguidores e seguidoras de Jesus, nós
Já nos encontramos verdadeiramente com Jesus? Ele é verdadeiramente o maior tesouro para nós? Ele é a pérola preciosa? Ele está acima de todas as outras coisas? Estamos dispostos a tudo deixar para tê-lo como o nosso Deus e Senhor? E Paulo, apóstolo, na segunda leitura, a carta aos Romanos, ele mostra que tudo concorre para o bem daqueles que buscam a Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que têm Jesus como a pérola preciosa. Ao longo desta semana, vamos meditar sobre o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Quem tiver tempo, leia com calma em casa e vai ver 7 parábolas sobre o reino de Deus. E procure ver com qual dessas parábolas eu me identifico mais. Qual delas me provocaram mais profundamente, qual delas me chamam a uma verdadeira conversão, a ter Jesus como a pérola, o tesouro maior.